que tem de lenda lá no Espírito Santo que você é forte, assim, da sua região? Tem Tô alguma? tentando lembrar. Você veio de... Cachoeiro de Itapemirim. Tem a Casa Assombrada, né? Que você contou da outra vez que você veio aqui. Até hoje eu tô pra ir lá fazer foto e vídeo pra te mandar. Eu não tenho coragem de entrar naquela casa. Já contou essa história? Vocês duas, na verdade, têm relatos com Casa Assombrada, né? Temos. Nossa, eu tô devendo pro pessoal do canal, né? Que eu prometi que eu ia lá dentro e ia contar a história lá. Só que aí a minha irmã falou assim, mas nós vamos fazer isso, não. Não Ela, mexe com isso. ela falou assim pra mim filmar. E aí, tipo, eu meio que contar por cima do vídeo, sabe? Como se eu estivesse lá dentro, mas sem estar lá dentro contando a história, porque ela né? achou meio perigoso. Aí eu tô pra fazer isso, mas eu morro de medo de entrar naquela casa. Você tem medo real mesmo. Medo gente. real Não mesmo. é tipo, ai, não vou porque é longe, é porque Não, é medo. é na frente da casa da minha mãe. E eu tô, tipo, na minha mãe todo final de semana. Eu tenho realmente medo, eu não gosto. É, tipo, atravessou, assim, acho que 100 metros, 200, 300 metros no máximo, mas não tenho coragem. Vai de dia. Não, mas o lugar é à noite, né? Ah, mas mesmo assim, de dia, eu não gosto, não. Vai com uma lanterninha, 3 da madrugada, aqueles, né? Olá, pessoal, tudo bem? 3 da madrugada, tô entrando aqui. Olha só onde eu tô. Olha só, vamos passar uma noite aqui, né? Então, é engraçado isso, porque da outra vez que você me contou, parece que essa história é uma história assustadora, mas não é um assustador legal. Ai, que vai, vemos um vulto. É que não é nunca legal. Mas fazia mal pra sua família, né? Tipo, era uma coisa, assim, fez muito mal pra minha irmã mais velha, né? Então, ai, sei lá, tipo assim, passa um pouco do limite daquele sobrenatural legal, sabe? Porque realmente foi bem triste, assim, as coisas que ela viveu dentro da casa e eu tenho um pouco de medo. E é ela que fala pra você não ir, né? É, ela que fala. Igual a gente tá pra fazer o seguinte, porque ela que viveu tudo, né? Ela lembra mais do que a gente que via por fora a situação. Aí eu tô pra ir na casa dela pra ela ir falando e eu ir digitando pra depois eu contar. Aí foi onde eu falei com ela que a minha ideia era, tipo, pegar tudo, criar um relato, né? Ela contando, eu digitando e eu ir contar dentro da casa. Ela falou assim, não, você não vai fazer isso não. Conta lá no seu cenário, dentro da sua casa, e você só coloca a foto, o vídeo do lugar que é mais seguro. Até ela morre de medo. É, mas é porque acho que foi ela que passou por isso, É, né? então ela tem bastante medo também. É, porque, a gente tem esses relatos de, igual eu falei, né, de sobrenatural. Até você mesmo passou por um do menino cacheado lá, mas você saiu de pijama e foi lá com a tua mãe, né? Pois é. Não, só quem tá passando por um negócio assim entende a gravidade da coisa, sabe? Porque é muito legal você contar que agora, ai, que delícia, tinha um homem cacheado, um fantasma que me perseguia. Mas vai viver isso todo santo dia, você se sentir observada. E é uma coisa que te oprime, sabe? Fica em cima de você o tempo inteiro. Então, realmente, não é legal, não. Eu não voltaria nesse apartamento que eu morei nem por nada. Não pisaria Não lá voltaria. de novo. De jeito Mas nenhum. aconteceu, tipo, alguma coisa... Não com vocês, mas antes, alguma, tipo, tragédia, alguma coisa assim? então. Aham, o cara tinha se matado dentro do apartamento. E aí a gente se mudou sem saber, e aí eu vi um fantasma. Assim, tinha várias coisas que aconteciam nesse apartamento, mas uma vez eu vi um fantasma e era esse cara. E aí só depois que a gente se mudou de lá é que a gente foi saber que ele... Vocês ficaram quanto tempo no apartamento? Uns 2 ou 3 anos. Tá doido? Minha mãe ficou mais tempo sozinha lá do que comigo, sabe? Porque eu vim estudar e ela ficou lá. Nossa. Ah, é verdade, né? Você sai de lá, sua mãe ainda fica Minha lá mãe um ainda tempo, ficou. né? Ela via também alguma coisa? Minha mãe vê menos do que eu, mas ela escutava. Na verdade, esse apartamento, assim, era mais coisas acontecendo, sabe? Coisas se movendo sozinha. Tá doido. Era mais isso. Leandro, tá doido. Teve uma vez que eu tava no meu quarto, aí eu levantei pra ir pegar alguma coisa na cozinha, e era assim, um corredor ia dar na cozinha e aqui é a sala do lado, sabe? Aí, tipo assim, se você parasse no ponto certo desse corredor, você via a porta da cozinha e a porta da sala. Dava pra ver as duas portas ao mesmo tempo. Quando eu tava nesse ponto do corredor, as duas portas abrindo, sozinhas, assim, e em sincronia. E eu fiquei lá parada assim, mano do céu, o que que eu faço? Qual porta eu fecho? Onde tá o demônio, sabe? Isso com quanto tempo que vocês estavam morando no apartamento? Devia já ter um ano, acho. Tá doido. As coisas foram acontecendo, sabe? Você falou isso, né? Que vocês ficaram um tempo morando lá com a sua mãe, mas não foi no primeiro dia que vocês foi no chegaram e já primeiro viram dia, um não. vulto. Foi tipo assim, começou com um sussurrinho, que você tava, de repente você escutava um... Aí você, gente, que é isso? De onde tá vindo isso? Aí sumia. Aí depois, sei lá, você colocou um copo aqui e o copo sumia. Aí você, gente, o copo sumiu, aí o copo aparecia 2 semanas depois. Ô, louco, Coisas tipo assim. Sete Além. É. Acontecia muito Tá isso, doido. muito. Você perder as coisas dentro de casa e a coisa aparecer do nada, sabe assim, do nada. De repente você abriu um armário e tava a coisa lá que você tinha perdido.
Ah, aqui onde tá, ó. Mas quem trouxe aqui? Não sei. Não sei. Aí aconteceu essas coisas assim. E aí foi aumentando. Até que um ponto ali não tinha mais como, sabe? Você já se sentia observada o tempo inteiro. Era uma coisa doentia, até. Credo. Aí eu fico pensando assim, será que o apartamento ele é, tipo, assombrado porque uma pessoa, né, tirou a vida lá dentro? Ou será que antes já tinha alguma coisa que talvez foi isso que fez a pessoa tirar a vida? Então, eu sempre pensei muito nisso. Porque às vezes, né? Então, lá no caso da sua casa da frente da sua mãe, lá, era isso, né? Atacava a tua irmã, não era uma coisa assim? Só atacava a minha irmã. Só que foi igual eu falei da primeira vez que eu vim. Antes da minha irmã se mudar pra lá, quando a minha avó era viva, morava minha avó, uma tia minha e o filho dela. E o meu primo via uma coisa ou outra, mas não atentava tanto igual atentava a minha irmã. Tipo, o problema com ela era maior, por algum motivo. Pegava nela, né? Pegava nela. Mas, assim, a minha avó já teve que ser internada quando era mais nova em clínica psiquiátrica. E, tipo assim, era coisa do médico falar. O problema dela não é da cabeça, o problema dela é espiritual. E, tipo assim, para um médico falar isso... E é muito doido isso. Então, tipo, sempre teve alguma coisa na casa, mas de alguma forma, tipo, talvez manifestou na minha avó quando ela era bem mais nova e depois manifestou na minha irmã. E um tio meu depois morou nela, depois que a minha irmã saiu também, ele escutava criança brincando, escutava um monte de coisa. Era bem bizarro. Tipo, o lugar... Por isso que eu não gosto de ir lá. Não gosto de ir lá. Ah, eu não iria, não. Então, mas é isso que eu penso. Por exemplo, vocês são produtoras de conteúdo sobrenatural. Isso é um prato cheio. Prato cheio. Não é? Tipo, só que vocês tiveram experiências reais. Por exemplo, eu nunca tive... Eu tive uma experiência que é com o Raimundinho, que eu já contei, que é de uma criança que eu via... Que eu fui no túmulo e depois eu ouvi correndo de noite. E aí, nesse dia, me deu realmente medo. Sabe aquele medo de vontade de chorar? Porque o medo que quando a gente tem medo real, a gente volta meio que à infância. Né? A gente tem um medo de criança, a gente volta a ser inocente. A gente não consegue atacar aquilo, falar, mexe então, eu quero ver. A gente se retrai. Então essa foi a única coisa. Só que depois eu fui ressignificando esse medo, eu fui entendendo que, né, no meu caso, era muito daqui, ó, da cabeça. Agora, no caso de vocês, não, era uma casa que tinha essas manifestações. Nessa casa da sua lá, que estava sua irmã, você descobriu o passado dela, não? Não. A gente nunca entendeu o que aconteceu. Porque, assim, eu tava até perguntando pra minha mãe há um tempo atrás. Aí a gente tava, tipo assim, tentando lembrar, né? E a minha mãe já tinha perguntado pra minha bisavó antes da minha bisavó falecer. E foi basicamente assim: minha bisavó e meu bisavô compraram a chácara e primeiro construíram a casa deles. Aí, se eu não me engano, a primeira filha a precisar construir foi a minha avó. Então, eles só desmataram um lugar que era tudo mato, né? Era bambuzal para todo lado, aí desmataram ali a parte e construíram a casa dela. Então, tipo, ela foi a primeira e única moradora praticamente a vida toda. Aí depois a minha irmã e depois um tio meu morou uns 4, 5 meses, se eu não me engano, e depois ninguém mais morou. Então, assim, não é igual, não é no seu caso, né? Que o apartamento que tinha alguém, né? Que a gente sabe, assim, não tem nada. Tem que cavar lá pra ver se não tem É um cemitério. Pelo amor Às vezes de eu Deus. fico pensando que talvez é alguma coisa que veio com a chácara, porque lá o lugar também não é normal, não é só a casa, né? Só que, tipo, eu gosto do lugar, eu amo. O meu problema é só com a casa mesmo. Mas, assim, lá eu lembro que, assim, eu morei lá por 21, 22 anos. Então, eu sempre vi coisa desde criança. Aí eu não me importo. Eu amo lá. Por mim, eu morava lá, inclusive. Mas a casa, só que eu tenho medo. Mas o lugar é todo mal assombrado. Tipo, tem muita coisa estranha que acontece. Igual eu até falei com... Não sei se eu cheguei a contar da primeira vez que eu vim. Que lá é roça, né? Uma chácara. E direto, de madrugada, você escuta criança brincando no terreiro. Só que, tipo, não tem criança brincando. Esse meu tio que morou na casa, na época ele estava estudando para passar por uma prova. Ele ia madrugada dentro ali estudando. Aí, direto, ele ia na janela porque ele estava escutando criança brincando. Não tinha criança nenhuma. E outra, criança de madrugada. Direto, às vezes, quando eu morava lá na minha mãe, o quarto, né, que era o meu, era, tipo assim, de frente pra varanda, que dá de frente pra esse terreiro. Aí teve um dia que eu acordei com uma barulhada danada. Eu falei assim, nossa, estão fazendo churrasco e nem chamaram a gente. Aí fui, botei o carão na janela, não tinha nada, mas você escutava a gente conversando, criança rindo, brincando. Cara, é um portal isso aí.
Não tinha nada. Aí, assim, essa casa, ela é no térreo. Aí tem uma casa no segundo andar. Direto também a gente escuta de madrugada o portão pro segundo andar abrir. Você vai ver, não tem ninguém. Você escuta ele abrir, mas ninguém entrando, ninguém saindo. Mutirão pra nós ir lá, vamos lá? Não vou nada. Não vou nada. É.